Meus estimadíssimos irmãos e irmãs, muito boa noite. Que a paz do Mestre Jesus, nosso Senhor e Guia, possa estar no coração de cada um de nós. Estamos estudando o livro Sexo e Destino, que é a 11ª obra da maravilhosa coleção A Vida no Mundo Espiritual. Essa psicografada pelo nosso amado Chico. Esse livro, Sexo e Destino, foi psicografado por Chico e Valdo Vieira, através de benfeitor André Luiz. E é uma obra extraordinária. O próprio título da obra já nos diz o objetivo: sexo e destino, ou seja, todas as vivências do sexo praticado num planeta como o nosso, expiações e provas, normalmente praticado em desequilíbrio, e suas consequências gravíssimas no presente, através das consequências físicas, morais, psicológicas, ou no futuro, ou no destino, que virá depois, da prática desses atos, certamente, quer seja aqui, encarnados, ou nas encarnações pretéritas, futuras. Então, é uma obra interessantíssima, que mostra, toda a obra de André Luiz tem essa didática interessante, e foca todos os temas do dia a dia da doutrina espírita, mas nesse, aí foca um tema principal, sem dúvida nenhuma, exatamente o do sexo, destino. Nessa obra vai trazer e André Luiz é muito didático, sua didática, ele traz a situação de duas famílias em profundo desequilíbrio. E a gente imagina sempre que o desequilíbrio acontece, em princípio, pelas pessoas menos instruídas, menos esclarecidas, ou com poucas condições econômicas, pelo desespero. Nesse não. André Luiz nos traz duas famílias de classe média alta, pessoas instruídas com conhecimento convencional. Acontece o conhecimento convencional, nem sempre é sinal de conhecimento ou de elevação espiritual. A gente conhece, existe, vemos o tempo todo no mundo, pessoas de grande conhecimento, pós-doutores, mas absolutamente ignorância espiritualmente falando, moralmente falando. E nesse caso aqui, essas duas famílias são exatamente a prova dessa assertiva, né? Então, André Luiz traz a situação de duas famílias. Mas também, assim, de forma, além da questão do problema do sexo e destino, ele traz ainda duas questões outras que são muito importantes. Também do desequilíbrio das entidades, dos trabalhadores no caminho da luz, que diante de uma situação grave que se reporta a entidades, entes, filhos, queridos e amados, às vezes vem desequilíbrio, não são perfeitos ainda. E também a questão do vampirismo, que é uma modalidade dramática do processo obsessivo, né? Então, ele foca duas famílias, como falei. A primeira família, tem Dona Beatriz. Quem é Dona Beatriz? Dona Beatriz é uma senhora, pessoa boníssima, um coração absolutamente generoso, e é a esposa do senhor Nemésio. E quem é Nemésio? Um empresário próspero da área imobiliária, uma empresa muito bem-sucedida, né? E esse casal tem um filho. Esse filho chama-se Gilberto. Entretanto, na situação da Dona Beatriz, que é uma figura, como falei, maravilhosa, ela tem um câncer terminal, está moribunda, numa situação muito difícil. E é a filha muito amada do benfeitor Neves. Neves é um trabalhador muito destacado em nosso lar, com grandes folhas de serviço prestado. Mas quando ele vê diante dessa situação em que a filha está numa situação muito dramática, ele vem em socorro dela para ajudá-la e presencia grave desequilíbrio dentro da casa da sua filha, que também desequilibra ele. Veja como a coisa é complicada. E por quê? Isso porque o marido, de nome Nemésio, empresário próspero, tem um relacionamento extrafamiliar com a jovem contadora de sua empresa. Ela tem 3 vezes menos idade que ele. Ele tem 60 e tantos, ela tem 20, né? E essa jovem contadora, chamada Marina, se relaciona com ele e ele, mesmo que a esposa está para morrer, numa situação muito dramática, sai com ela por aí, nos restaurantes, aos beijos e abraços, nos locais em que é visto por outras pessoas. Dona Beatriz não sabe dessa história, mas ele não esconde, tão apaixonado que está por ela. E para piorar a situação, ele ainda traz ela para a casa dele, Dona Beatriz, com a suposta ideia de que ela ajudasse na recuperação da esposa. E na própria casa dele, Dona Beatriz se relaciona, se beijam, enfim, etc. E fazem jura de amor, só espera na esposa desencarnar para casar com ela. Esse é o drama que é vivenciado pelo pai da Dona Beatriz, o benfeitor Neves, que fica profundamente chateado. Um dia, Dona Beatriz, passando por uma situação muito dramática do problema de saúde, ele procura o marido para voltar para casa para ajudar e descobre a situação. Ele, aos beijos e abraça um contador. Ele desequilibra profundamente. Muito bem. Mas tem um filho.
E o filho quem é Gilberto. E essa moça, Marina, não só se relaciona com o pai e o esposo de Dona Beatriz, o Nemésio, mas também com o filho do casal, de nome Gilberto. Ela tem um relacionamento duplo com pai e filho, sem ambos saber, naturalmente, que promete muitas coisas, etc, etc. Esse é o drama dessa primeira família e os desequilíbrios profundos na área da sexualidade envolvendo essas situações todas, né? Entretanto, não só a situação não só gira em toda essa família. André Luiz e também na companhia de Neves é chamado para atender uma outra família que se encontra uma jovem numa situação difícil, precisando da assistência espiritual deles. Então se distingue, eles vão até um apartamento confortável no bairro importante do Flamengo, na família de classe média alta. O pai, Cláudio, homem bem situado na área bancária, com a remuneração muito bem colocada no banco, e a sua esposa, de nome Márcia, né? E ao chegar nessa casa, André Luiz, na companhia do benfeitor Neves, que ele não tinha ideia até então de quem era aquela família, foram lá para assistir uma moça chamada Marita, que estava em profundo sofrimento. Foi chamada para assisti-la. Chegando lá, verifica uma situação muito curiosa. O dono da casa, que é uma criatura bem situada e culturalmente bem colocada, tanto ele como a esposa são pessoas profundamente desequilibradas, moralmente falando. Ele não ama a esposa, tem relacionamentos por fora do casamento, vive nos bordéis da vida, gosta da bebida e tal. Também a esposa, na mesma situação, tem seus relacionamentos por fora, enfim, havia um casamento de fachada. E eles encontram lá, na casa de Cláudio, onde Cláudio se encontra, duas entidades profundamente infelizes, dois obsessores, né, vampiros, que dominam a figura de Cláudio. Porque uma das características interessantes do vampirismo é que não é o vampiro não tem ódio como ódio da sua vítima, como tem na verdade o obsessor comum. Não, eles têm os mesmos defeitos, gostam das mesmas coisas, têm as mesmas falhas. Por sintonia, as entidades infelizes estimulam o vampirizado a praticar determinados atos, a beber, a praticar sexo, etc., para ter mesmo prazer, acoplando perispírito a perispírito. É uma coisa muito interessante. E então eles presenciam essa situação, as entidades estimulando Cláudia a beber. Bom, e então ele se dirige ao quarto da criança, a outra filha do casal, porque sim, é importante, esse casal tem duas filhas. E quem é a primeira filha do casal? Marina. E quem é Marina? Aquela mesma, que é a contadora da empresa de Nemésio, que se relaciona com Nemésio e também com o filho Gilberto. Isso é importante saber. Então, essa família é exata, eu não sabia, mas exatamente essa família. Então, Cláudio tem essa filha, que é Marina, e tem uma outra filha chamada Marita, que é exatamente a moça que André Luiz e Deves foram socorrer naquela casa. Ela estava desconsolada no quarto, chorando, né? E por que estava chorando? Porque descobriu que ela, que era uma menina bastante sofredora, descobre que a irmã dela, Marina, aquela mesmo que namorava lá com o Nemésio, com o filho, estava namorando com o seu namorado de Marina, de Marita, que era exatamente Gilberto, que é Gilberto, aquele mesmo filho de Nemésio, que é neto de Neves, porque Neves é o pai de Dona Beatriz. Olha que trama, né? Tudo envolvendo a parte do sexo. Lá, na verdade, o casal de Dona Beatriz com Nemésio, com Marina envolvido com o marido, envolvendo com o filho. E aqui, nessa casa, Cláudio e a esposa, desequilibrado com o ponto da sexualidade também, por isso que é objeto do livro, desse estudo. E Marina estava passando essa situação. E quem é Marina? Quem é Marita? E quem é Marita? Marita, ela foi uma filha adotada pelo casal, filha de uma jovem empregada da casa, chamada Araceli, que veio trabalhar na casa de Cláudia e de Dona Márcia quando eles casaram. Jovem muito boa, mas muito pobre, muito humilde do interior, que veio para a casa deles trabalhar. A coisa caminhou e lá na frente a jovem Araceli engravidou. Ela não quis contar de jeito nenhum quem era o pai da criança e muito provavelmente, quando ela engravidou, entrou em depressão.
Provavelmente foi violentada sexualmente, provavelmente o pai da criança devia ser alguém muito importante, que se ela contasse quem era o pai da criança, provavelmente ia acontecer um desequilíbrio muito grande e ela precisava do trabalho e não tinha para onde ir. Era uma pessoa muito pobre, etc. Olha a situação dramática. Ela tinha uma gravidez complicada, dá à luz a criança, mas no dia seguinte se suicida, que prova que algo muito grave aconteceu para que isso acontecesse com ela, para que ela chegasse a uma situação extrema. E essa criança nascida, exatamente, Marita, que foi adotada pelo casal, Cláudio e Márcia, desde quando ela nasceu, quando a criança nasceu. Essa menina foi criada na casa e ela não sabia de nada que era filha adotiva, nem ela sabia, nem a irmã Marina. Só tinha elas duas. Cresceram. Quando ela chegou aos 11 anos, que terminou o primário, então Dona Márcia chama, tranca elas num quarto, sem a presença do pai, sem a presença da irmã, e diz tudo para ela. Que ela é filha adotiva, que ela era filha da Aracélia, que é uma pessoa muito humilde, que morreu, que se suicidou. Outra história. Foi um choque profundo para Marita, profundo. E quando a irmã sabe, que naquela época, no começo desse século, esse livro da década de 40, quando sabe que Marita não é irmã legítima, isso, naquela época a discriminação é muito grande. Tanto a irmã Marina quanto a própria mãe, Márcia, começa a discriminar a menina. Aí começa a discriminar a menina, começa a diminuir a menina diante do público, conversas por aí fora. E a menina sofre espécie de bullying naquela época, era uma discriminação muito grande. E a menina tem um choque terrível, porque ela se achava filha legítima do casal. É um sofrimento terrível. A situação caminha. Marita tenta localizar algum familiar da mãe biológica, não localiza, não existe mais ninguém. Era uma família muito pobre, muito humilde, não localizou ninguém e ficou só no mundo, porque ela se sentia discriminada pela própria família. Só terminou o primário, porque a família não deu oportunidade a partir desse momento dela cursar o segundo grau e nem curso superior. Já a Marina cursou segundo grau, cursou na universidade, hoje é contadora bem-sucedida, lá da empresa de Nemésio, e ela não. Mas aos 17 anos começou a trabalhar numa empresa de vendas, etc. É uma menina muito simples, lá dessa empresa de vendas também sofrera importunação, sofrera, assim, como é que eu vou dizer, sofrera perseguição de dois jovens colegas da empresa, que começou a tentar ter a vantagem dela para fins de relacionamentos sexuais. Ela se livrou do problema, mas sofreu essas angústias do trabalho, que só se assomou às angústias que ela já tinha no seu coração, né? Ela sofreu esse processo. Mas, enfim, surgiu alguém que trouxe uma luz para a vida dela. Surgiu um rapaz que, desde o começo, que começaram a namorar, o relacionamento pareceu-se muito harmonioso, pareceu se amar. Ele começou a propor casamento a ela, dizendo que só esperava só que o pai melhorasse a situação econômica dele para casar, prometeu muitas coisas, se relacionava muito, muito bem. E quem era esse rapaz? Gilberto. Quem é Gilberto? O filho de Nemésio. Quem é Nemésio? Aquele que se relacionava com Marina, que é exatamente a irmã de Marita, né? E Marita namorava com Gilberto. Só que na frente ela descobriu que aquele que prometia mil coisas a ela, né, de repente esfriou o relacionamento. Já tinham tido relações sexuais há um bom tempo, já vinham convivendo, porque ela confiou naquela pessoa. Ela não tinha ninguém que confiasse, não tinha familiar, não tinha ninguém. E aquela pessoa surgiu prometendo casamento, etc. E ela achou que tinha encontrado o porto seguro dela. E esse rapaz com quem ela confiou, que houve um abuso de parte dele e tal, é exatamente Gilberto. Só que ela, de repente, começou a descobrir que ele começou a esfriar o relacionamento e viu ele conversando, certa feita, com Marina, que era contadora do pai dele, dando a entender que tinha um relacionamento entre eles. E ela ficou muito chocada com aquela história. Não conversou com Gilberto sobre essa situação, mas ficou profundamente chocada, traumatizada, porque era a única pessoa que ela tinha, que confiava, enfim, que ela amava profundamente. Foi para casa, um choque. Chegando em casa, foi para o quarto, chorando, ficou chorando, não tinha com quem poder falar. A irmã era exatamente que estava traindo. A mãe também não ouvia nem conversar coisa nenhuma. Foi para o quarto chorando com essa situação dramática. André Luiz e Neves já estavam no quarto dela para socorrê-la. Estavam lá e buscar na tela mental dela, saber toda a história dela para ter um diagnóstico, poder estabelecer um tipo de tratamento a ela. Entretanto, quando estava lá no fim desse interrogatório, ela chorando, muito angustiada no quarto, o pai
Cláudio bate a porta. E André Luiz imaginou, mas negócio, que coisa boa. O pai está preocupado com a filha, está choramingando, vem buscar consolá-la, protegê-la, ajudá-la. Só que não foi bem isso que aconteceu. Quando ele entra quando ele entra no quarto, vem seguido dos vampiros. E esse, desde o começo, o pai, que deveria protegê-lo, começou com interferência da entidade vampiro, porque como é que acontece? Eles têm a similitude dos mesmos desejos, as mesmas falhas morais, etc. E a entidade, para tentar convencer Cláudio a determinadas coisas, começa a dialogar mentalmente com ele. Todas as barreiras que ele tem, algumas argumentações para tentar evitar, a entidade, que tem nos capítulos passados, no nono, esse diálogo terrível, um diálogo imenso dessa grande guerra mental entre um e outro, para tentar baixar a resistência do vampirizado para cometer atos porque a entidade desejava ter satisfeito o desejo do sexo. E começou então a molestar a filha, que já estava traumatizada por causa do problema com o namorado. E a filha começou a notar o drama, a situação ficou muito difícil. Ele conta que, na verdade, deseja ser amante dela, que deseja a vida inteira, que é infeliz com a mulher, e etc. Que chega até a ameaçá-la. Quando a situação, ele trancado no quarto com ela, quando a situação estava prestes a acontecer esse drama, André Luiz entra em prece, em oração, pede assistência dos benfeitores espirituais, que, na verdade, induz a esposa dele, Dona Márcia, que estava numa festa, que alguma coisa grave estava acontecendo na casa dela. Não diz o porquê, ela angustiada está ouvindo em casa. Quando o fato estava para acontecer, ele trancado no quarto com a menina, ele escuta ela entrar na casa pelo barulho da porta. E então disfarça. Abre a porta, vê que poderia ser descoberto, né? Inventa uma história estapafúrdia. Chegou em casa, o gás estava vazando da cozinha, e foi abrir as portas, e chegou no quarto para socorrer Marita, que estava sonâmbula, e etc., que abria janelas, e a esposa engoliu a história. Engoliu a história. E a menina, coitada, profundamente traumatizada pela história do namorado, e agora do próprio pai que veio defendê-la, tentando abusar sexualmente dela, aí a situação ficou dramática. Ela ficou no quarto, nem pensou de jeito nenhum em contar isso para a mãe, que também tem muita repercussão, ficou no quarto, dando a ideia que estava dormindo. A mãe, então, ficou na sala, na sala com o pai, e começaram a conversar porque a mãe, dona Márcia, tinha um assunto importante que queria falar com o marido, achando que a filha estava dormindo, e começa a contar a história. E que Marina tinha contato, estava se relacionamento, estava namorando com o Gilberto, que era o namorado de Marita, que ele era uma pessoa importante, que tinha bastante dinheiro, e era muito conveniente que fosse apoiado por Cláudio e pela mãe para que esse casamento acontecesse, isso é um casamento importante, que Marita não teria muita importância, depois ela se resolvesse, depois ela que arranjasse uma situação, até porque Marina era muito mais culta, tinha curso superior, falava outras línguas, e Marita não, só terminou o primário, e Marita ouvindo toda essa história. E Cláudio sabia que ela estava acordada, pelo trauma que ela passou, do drama que terminou quase, foi abusada pelo pai, estava ouvindo toda essa história. E aí o choque foi maior, porque veio a prova de que efetivamente Gilberto estava traindo ela com a irmã, com Marina. Contou toda a história, a situação toda. E Cláudio, ouvindo a história, falando da situação, que o resolvesse a situação, mas para tentar fazer a cabeça de Marita, começou a contar, elogiar ela, e não sei mais o que, tá com esse propósito. E a pobre da Marita passa essa noite numa situação dramática, houve toda essa situação, sabe, tem a confirmação de que o pai, que o namorado está se relacionando com Marina, ouviu o plano da mãe, do pai, que na verdade é discriminar profunda, ajudando a mãe, enfim, ajudando a irmã. E ela vai dormir numa situação dramática dessa, com toda essa história terrível, né? Ela adormece, a André Luiz está lá com Neves, né? Presencia a situação, ela acorda e se desdobra, angustiada, querendo passar limpa aquela história, se era verdade, se não era, e vai até a casa, em espírito dobrado, até a casa de Gilberto. E chega lá e encontra Gilberto no quarto dele com a irmã. Aí o choque é ainda maior. O espírito dela presencia essa situação dramática. Ela volta para o corpo dela, estava desdobrada, de uma forma traumática, angustiada, né? E então, André Luiz de Neves tenta acalmá-la, tranquilizá-la. Ela quase não dorme a noite inteira. No outro dia seguinte, vai trabalhar numa situação dramática, porque escuta aquela história. Primeiro, a certeza que o namorado estava traindo ela, porque tinha suspeita, e a mãe e o pai falou. Aquela história terrível,
ele jala da possibilidade de namorar e de casar com Gilberto, torcendo pela filha. Todo esse planejamento. E mais a história de que o pai estava tentando molestá-la sexualmente. Então foi um drama na cabeça dessa menina, que já era sofrido pela situação de ser órfã e ser discriminado pela própria família. Um drama imenso nessa menina, nessa jovem, né? E é a partir desse capítulo que essa história, é a partir de então, que André Lee vai contar como é que será feita a assistência a essa menina, como é que será feito o trabalho de assistência, como é que é desenvolvido o trabalho da espiritualidade, como é que ela vai recepcionar essa assistência, como é que vai ser a reação dela. É a partir daqui, desse capítulo 11, que diz assim: colaborando nós, está falando de Luiz e Neves, na assistência de Beatriz, a filha de Neves, que estava muito doente, todo dia para prestar o trabalho de assistência, etc., né? Que estava cada vez mais definhando, uma situação muito difícil. À noite foram ver Marita, porque Marita estava passando o dia todo no trabalho, e à noite que viu começar esse trabalho na casa de Marita, né? Depois da tarefa junto à dona Beatriz. Chegando, aí só foi um dia muito difícil no Rio, um dia, final de novembro, já começando o verão, um dia muito quente, e as chuvas torrenciais na parte da tarde, muita chuva, a cidade numa situação muito complicada, o calor muito forte, essa chuva intensa, uma tempestade, né? Terminado o expediente, todo mundo tentando voltar para casa, Copacabana, aquele ponto de água na rua, aquela algazarra, todo mundo tentando voltar para casa, para encontrar o conforto da casa, e etc., aquela confusão toda nas ruas. Enfim, Marita chega em casa. Mas o dia de Marita foi terrível. Pensando nessa situação toda que está na cabecinha dela, a revolução na cabeça dela, ela chega em casa, né? Entrou ainda com toda molhada, deixou a capa de lado e foi para o quarto. Ela foi para casa, uma situação muito complicada, foi até o quarto, entrou no quarto, dolorida, porque se deu conta que não tinha comido nada, o desespero dela era tanto, porque debilitou profundamente física, mas muito mais mental. Nem se lembrou de comer nada, o dia inteiro estava em jejum, não comeu nada naquele dia. Muito cansada, porque era o cansaço físico e o mental é pior, porque se o cansaço é físico, a noite de sono resolve, mas o mental não. Você não consegue relaxar. E ela, nesse terremoto na cabecinha dela, foi muito complicado, né? O trabalho, etc., chegou em casa. é, E aí, de repente, uma vizinha chegou falando que ia ter uma festa, e ela olhou lá a preparativo da festa, mas entrou em casa sem se envolver com absolutamente nada, diante do cansaço que ela estava muito grande, né? Entrou em casa, não tinha absolutamente ninguém, né? Não tinha ninguém em casa, né? É, procurando recapitular os acontecimentos do dia anterior. Qual? Saber quando presenciou o namorado dela conversando de forma muito íntima com Marina. Depois, o pai tentou abusar sexualmente, uma conversa terrível, falando que queria ser amante dela. E depois presenciou a mãe contando toda a história, o plano dela de casar o namorado dela com Marina, alijando ela, discriminando mais profundamente. Então, foi um terremoto na cabeça da menina, né? Mas eu estava, aí que sentiu que não tinha comido nada, estava faminta, não comeu nada o dia inteiro, cansaço físico e mental muito grande, né? Estava em jejum. Aí levantou, procurou alguma coisa na copa, foi na geladeira, viu o que tinha sobrado do almoço dos outros, o que sobrou, né? Mas aqueles pratos, aquelas sobras de comida, não apeteceu ela em nada. Apenas desejou tomar um mate, um chá, que não alimenta ninguém, um chá mate, né? E assim fez, tomou um chá diante do cansaço imenso, fatigada demais que estava, né? Os nervos muito tensos, psicologicamente arrasada, né? Não obstante o tempo esfriou por causa da chuva, mas ela sentia calor, veio como o corpo dela estava respondendo a mente perturbada, né? Aí tomou, então desejou o mate, tomou o mate e tal, abriu a geladeira, se tomou mate, e aí parou. É, de imediato, ela não conseguia desligar da situação do rapaz. Queria passar limpo aquela história. Queria saber se era verdade aquilo que ela ouviu da mãe e aquela imagem que ela viu do namorado conversando com Marina. E resolveu ligar. Pelo telefone, ligou para a casa dele. Acontece que na casa dele, disseram que ele não estava em casa, que saíram, etc. E ela continuou angustiada, porque não conseguia passar limpo essa história. Foi uma situação muito difícil. Aquele desdobramento dela em espírito,
A gente sabe que a noite, quando a gente acha que é sonho, acha que não é verdade, ela não deu para concluir se aquilo foi. Ela achava que podia ser um pesadelo, etc, etc, né? É, muito bom. Não conseguiu, então, falar com ele de jeito nenhum. Então, ela arrastou-se muito cansada no quarto, foi para a janela, e abriu a janela, tentando desafogar, só olhar, tomar ar fresco, ver se conseguia mudar um pouquinho o pensamento, o cansaço, a mente que estava muito perturbada, né? Debruçou-se no parapeito da janela, contemplando a cidade, depois daquela chuva, né? Os carros para lá e para cá, ela olhando para as outras casas, pô, eu fui imaginar, pô, será que só eu passo por essa situação muito dramática? E outras pessoas estão passando uma situação como essa, não é possível, só eu que tenho esses problemas. Começou a tentar desanuviar a cabeça, né? A pessoa teve vontade de sair, pegar um casaco e sair, descer a rua e distrair um pouco, mas o corpo dela estava cansado demais para isso, né? Ela ficou mesmo, mas como eu estou presa, Gilberto, desse jeito, não consigo me desvencilhar. Deve haver outras pessoas, outros rapazes por aí, mas ela não conseguia, estava tão apaixonada. Foi tão traumático o processo para ela que ela não conseguia se desligar dele. Ficou ligada, era aquele processo é, em que você entra você fica magnetizada com aquela ideia na cabeça, fica com a ideia fixa, você não consegue tirar da cabeça, que ficou martelando na cabeça dela. É bom lembrar também uma coisa que é muito interessante. André Luiz nos fala no livro Mensageiros que as casas que têm o hábito da prática do bem, da caridade, do amor, da fraternidade, e que tem a prática de ato religioso, por exemplo, faz evangelho em casa ou outro ato religioso, aquela casa passa a ser protegida como se fosse uma fortaleza das sombras da luz contra as sombras. Porque na hora que a gente tem essa ideia da materialidade do trabalho religioso, uma equipe é destacada até a nossa casa. E é onde estão as entidades da luz, das sombras não chega o próximo. Quando acontece a leitura do Evangelho e os comentários a respeito do Evangelho de Jesus, etc., cria-se uma ambiência capaz da assistência espiritual, aqueles que estão lá, as entidades, os membros da família, e também as entidades são trazidas para receber essa assistência. Há toda uma ambiência. E esses benfeitores passam a frequentar aquela casa todos os dias, onde acontece ato religioso. E se você tem um hábito da leitura edificante, da prática da caridade, aí sim que essas entidades, por sintonia, chegam sempre à sua casa. Mas na casa de Cláudio e de Dona Marta, de Dona Márcia, não. Eles eram desequilibrados completamente, hábitos infelizes. Marina também, completamente desequilibrada, total. Só Marita, que era uma criatura boa, mas também não tinha o hábito de religioso, nem de prece, nem de assistência do campo do bem, da luz, etc, etc. Então, aquela casa era um desequilíbrio. E a gente sabe, quando tem esse anteparo da luz, se você, na verdade, tem uns pensamentos, sentimentos desarmoniosos, você atrai quem? As entidades harmoniosas como eles. Por isso os vampiros estavam lá. E há uma ambiência, por si, todo mundo é sintonia. Se aquela casa tem uma sintonia baixa, as entidades baixas procuram chegar lá para satisfazer, para vampirizar, para obsidiar, para tirar proveito. E a pobre da menina da Marita, que era um coração bondoso, mas como ela também não tinha os anteparos da oração, das leituras edificantes, nem da prática da caridade nem religiosa, ficou muito envolto naquele ambiente de profunda perturbação, ambiente esse que também perturba ela, que não tinha esse anteparo da oração, etc. Ela terminou, de alguma sorte, contaminada. Por isso, essa ideia fixa de Gilberto. Ela não conseguiu se desvencilhar, não conseguiu ter assistência direta para se desvencilhar disso. No obstante, André Luiz estava lá mais neve, tentando ajudá-la, mas ela encontrou muita dificuldade. Ela entrou nesse processo de sintonia com esses pensamentos infelizes, né? Chegou, inclusive, depois de descobrir a situação toda, até pensar em matar a irmã, mas ela não tinha coração para isso, era um coração bondoso. Pensou em suicídio. Ou seja, todas essas energias deletérias também se assomam na mente que não tem esse ato da oração. Que o que é a oração? Você entra em oração, você eleva a sua faixa vibracional e sai da sintonia daquelas entidades felizes que estão aqui abaixo. Você eleva a sua faixa vibracional. Como ela não tinha esse hábito, ficou muito mais afeita, muito mais vulnerável ao sentimento reinante naquela casa. Muito mais vulnerável isso, né? E é importante que a gente entenda isso. Como Jesus nos aconselhado vigiar e orar, é muito importante. Sempre que estamos bem, faça prece, eleva-se, porque você eleva sua faixa vibracional, sai dessa sintonia infeliz,
e você passa a ter sintonia com as entidades mais elevadas, com os amigos espirituais, e por aí vai, né? Então, ela estava muito presa a Gilberto, não conseguia se vencer disso, né? E pensou que podia existir outros rapazes e tal, mas seu coração só estava centrado, focado nela, nele, de qualquer jeito. Ela se sentia desalentada, triste, magoada, insatisfeita demais. Ela sentia de ter sido pisoteada pela mãe, pela irmã, enganada pela irmã, pelo próprio Gilberto. Se sentia agredida em todo o seu coração, no seu pensamento de filha, pelo próprio pai, que é quem caberia zelar. É, 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 a quem caberia zelar, a quem caberia cuidar. Ela se sentiu profundamente vulnerada, triste demais, desalentada, né? Ela pensava em fugir daquela situação, mas não conseguia, né? Pensou em sair na rua para desaparecer, mas o corpo dela estava tão cansado, não obstante a chuva, estava tão cansado que não teve jeito. Até o pensamento, o espírito queria, mas o corpo não estava tão fatigado que não foi possível, né? A fadiga era muito grande. Tentou uma leitura, procurou um livro que ela tinha começado a ler sobre a novela, né? Ela pensou nisso, né? Mas mesmo assim lembrou, "Ixi, eita, meu Deus, está quase na hora do pai dela, o pai pensa, o Cláudio chegar do trabalho. Ela sabia que tinha que chegar do trabalho, pensou nisso. Vixe, Maria, tem que ter cuidado, porque se ele chegar aqui e souber que eu estou aqui dentro, provavelmente vem de novo me atentar. E se não soltar o meu Deus em casa, a situação vai ser complicada. Então, o que é que ela fez? Ela disse que realmente ele nunca atrasava, então pensou em ler, mas até mudou de ideia, porque sabia que o pai ia chegar, se visse que ela estava no quarto com a luz ligada, isso seria um perigo imenso. Ela passou a se sentir ameaçada dentro da própria casa. É uma situação difícil, um temor imenso, lembrando do dia anterior, né? Ela então desistiu de ler, se preparou para dormir. Apagou a luz, apagou todas as luzes e tal, com medo que ele chegasse, se pudesse, ia lá no quarto, né? É, Quando ele chegasse que visse que o quarto dela estava com a luz apagada, ele ia imaginar que ela não estava em casa, né? Trancada na sombra, trancada e a luz apagada, estirou-se na cama, que era muito comum, tanto ela quanto Marina, trancar a porta quando saísse de casa. Então, quando ele chegasse em casa, visse tudo apagado, e imaginar que realmente não estava em casa. E assim fez. Agora, desligou tudo, fechou a porta, deitou-se na cama, com abandono de quem larga um fardo infortuno, o corpo cansadíssimo, mas começou a meditar na situação toda, né? Só lembrar de tudo, nós não conseguia se desligar disso. Estava passando a cena o tempo todo na cabecinha dela, né? Ela entrou nesse processo difícil, de que a cena fica passando na cabeça dela. Não conseguia. É um processo perturbado, profundamente perturbador, né? Realinhou na memória todas as esperanças e sonhos que tinha tido em relação à família, desfeita, porque o pai agora estava agredindo, a mãe, a irmã, que era o que eles tinham, não tinha mais ninguém na vida, que também a ignorava e estava com um projeto de abandoná-la profundamente em favor da irmã, né? Pensou na única pessoa que poderia lhe dar esperança, quem estava apaixonado, que é a Gilberto, que agora tem a certeza de que ele efetivamente está traindo e a família está fazendo todo o esforço para que ela case com a irmã, Marina. Enfim, ela ficou pensando nessa situação toda, né? Esperança de sonho, provas e inibições da existência curta, que ela é uma menina jovem, tinha cerca de 20 anos, passando tantos dramas, tantos sofrimentos, tantas angústias, só no mundo, né? E começou a chorar muito, né? Molhando o travesseiro de lágrima, né? E aí, em instante, escutou o pai chegar da casa. Escutou na porta, está chegando. E se movia de um lado para outro. Pela sutileza do andar, percebeu que o Cláudio veio até o quarto dela. Testou lá a fechadura, estava fechado. Imaginou que ela não estivesse em casa, mas espreitou o aposento, ver se ela estava em casa, e achou que não. Usou uma maçaneta, viu que estava fechada, e não insistiu. Porque era hábito dela e Marina, quando não estava em casa, deixar o quarto fechado, né? Ao se sentar de casa. Então ele achou que também ela não estava em casa, por isso que ele não insistiu, né? Então ela fez bem fechar a porta, fez muito melhor ainda apagar a luz, né? Ouviu o barulho inconfundível da garrafa, de uísque, já tomava uísque, às vezes estimulado pelas entidades vampiras, né? E logo após,
notou que ele voltou para a rua. Talvez viesse para tirar algum proveito que ela estaria só com ela, ela não estava em casa, ele foi para a rua, porque era um homem inquieto, um homem perturbado com as entidades de vampiros e ia buscar aventuras nos bordéis, por aí vai, né? E ela notou muito bem que quando ele saiu de casa estava nervoso, provavelmente pela circunstância do dia anterior, da frustração no ato que ele tentou ter com ela e não foi exitoso, né? Pela maneira violenta como bateu a porta. E a porta forte e saiu. Ela notou que ele estava nervoso, né? Aliviada, fez-se menos inquieta, porque ela estava muito inquieta por o fato de ele poder chegar em casa, né? E causar um problema muito grave. Ela ficou aliviada com essa situação, né? Então ela achava-se realmente só nos dois aspectos, ela só em casa, mas só no mundo, né? Que a única pessoa que ela confiava o traiu com a irmã, né? Diz que até mesmo os dois vampirizadores que sempre seguiam o pai do apartamento, ao que presumimos, estavam fora, ajustado ao companheiro. As entidades estão sempre ao lado do obsessor. E por quê? Do obsidiado, por quê? Porque eles tiram proveito, induzem ele a beber, induzem a prática do sexo, induzem a fumar, a usar drogas, para ter o prazer. Eles, eles colam perispírito para ele sentir o prazer. Essa é a característica básica do processo de vampirismo, né? Horas passaram lentas e difíceis. Ela não conseguia dormir, repousar e tirar da ideia, da cabeça, além de estar numa situação de profundo cansaço físico, de se alimentar, pensamento, a cabeça, né, fixada, a ideia fixa, né, dessa história, não conseguia tirar da cabeça. 11 da noite, ela chegou à tardinha, até 11 da noite, acordada, quando Neves e eu nos dispomos ao socorro imediato. Ela passou a situação toda, então André Luiz e Neves ver o que podia fazer para tentar acalmar aquela menina, dar algum socorro espiritual, aplicar algum passe, levar a algum local específico para prestar uma assistência espiritual. Então, eles fizeram uma prece, pedindo a Deus, ao Cristo, os recursos. Também rogou a Félix, o irmão Félix. Lembra de Félix? Félix é aquela entidade que ajuda a dona Beatriz, lá na casa dela, que assiste ela, mas que também assistiu a Neves quando entrou em desespero, quando viu o genro numa situação traindo as filhas, desequilibrou quem veio socorrer de Félix. E Félix é o dirigente de uma entidade espiritual no mundo espiritual, que é uma espécie de imposto avançado em nosso lar, é uma entidade bem mais equilibrada, mais elevada, que assiste a família, né? Então, e também assiste a família de Cláudio. Ele também tem ligações espirituais com a família de Cláudio. Por isso que Félix levou André Luiz e Neves para assistir Marita, né? E tem uma peculiaridade que é muito interessante. Na casa de Dona Beatriz, como ela é uma pessoa muito boa, um espírito generoso, a filha de Neves, tem uma entidade, uma espécie de enfermeiro espiritual que assiste ela o tempo todo, além da assistência de Neves e também de André Luiz, estava lá para auxiliar. Na casa de Cláudio, não. Por quê? Porque a família não tem méritos. Todo mundo em desequilíbrio. Até ele justificou essa história. Félix dizendo que, na verdade, tem muito apreço pela família de Cláudio, etc., mas ele não tem mérito. Não tinha como ele, na verdade, forçar a barra e ter uma entidade para vigiar aquela casa, porque ele não tinha mérito, não conseguiram atingir o mérito. Na vida, é essa história. Né? A gente tem que ter mérito para poder conseguir essa assistência. Quando você não se renovar, não se transformar, você não vai conquistar esse mérito. Por isso que Maria está numa situação, Marita está numa situação muito sofrimento, porque na casa dela de tanto desequilíbrio, entidades infelizes, e ela não tinha alguém lá diretamente com ela. Tinha assistência, quando era possível, de André Luiz e Neves, que vinham de vez em quando lá assistiram. Mas não tinha alguém de plantão na casa do mundo espiritual, um vigilante, um enfermeiro, que pudesse assistir. Então, a explicação é importante para entender. Então, quando foi 11 horas da noite, André Luiz entra em prece, entre orações, juntamente com Neves, pedindo a Deus, a Jesus, e socorro a Félix, para que precisava assistir aquela menina. Estava numa situação de tão desespero, fraca, frágil, precisava de assistência. Estava muito cansada. Então, mobilizando as possibilidades, disse André Luiz, no âmbito nosso âmbito, ela, no sentido de ajudá-la, mentalmente conversando com ela a princípio reagiu, porque estava tão focada, ligada em Gilberto o tempo todo, né? Mas apenas a vigília, mas cedeu. Enfim, ela dormiu, descansou, dormiu um pouco. Ela, desde chegou às 6 horas, tentou dormir.
só foi dormir 11 horas da noite, diante do desequilíbrio da cabeça dela em profundo desalinho, né? Então, a Adelice, quando ela dormiu, operamos cautelosos, reduzindo a capacidade de movimentação. O que significa isso? Quer dizer, eles aplicaram uma espécie de passo de prostração para evitar o quê? Para evitar como aconteceu no anterior. Ela está tão ligada e focada para tirar as provas com o Gilberto que ela acordou e correu em espírito dobrado para a casa do Gilberto. E André Luiz juntamente com o Neves, aplicaram passe e prostração para ela não desdobrar, não sair, né? Porque iria, só ia piorar o quadro dela, né? Fosse para lá, provavelmente ia encontrar a mesma cena, seria muito ruim, né? Então, para a capacidade de movimento, obrigando-nos obrigados, diz André Luiz, que nos víamos a prever-lhe o intento de reunir-se a Gilberto, qual seria na véspera. A ideia era evitar, por isso colocou o passo de frustração. Efetivamente ligada, ela dormiu, o espírito ficou ali, não saiu, não foi, foi aplicado o passe de prostração, né? Efetivamente ligado do corpo de Sandra Luiz, expressou completo alinhamento, então, em função da situação de fragilidade mental, física, e também do cansaço, e também do passe de prostração, ficou ali como uma espécie de um autômato, sem ter noção da situação que estava acontecendo, sem manifestar o mínimo interesse pelo ambiente. Ela não tinha interesse no ambiente ali, o interesse estava lá na casa de Gilberto, queria encontrar Gilberto de qualquer jeito. Absorvida na paixão, que ele empalmava todas as forças de André Luiz, monologava, ela falando consigo próprio, o tempo todo. O pensamento era ouvido por André Luiz. Gilberto, onde está Gilberto? Tentou ela equilibrar-se, mas em função dos passos de prostração, rodopiou vacilante. Então, André Luiz e Neves ampararam, seguraram ela e tal. Ela então continuou aflita pedindo: preciso encontrar Gilberto, preciso encontrar de qualquer jeito. Apoiamos ela, o espírito dela, os dois, né? Iniciava uma saída quando se aberou de nós simpática senhora desencarnada de Sandra Luiz, declarando-se mensageiro do irmão Félix, que recebeu o aviso de André Luiz nas suas preces, né? Ele não esperava no posto com isso. E aí a prece é muito importante. André Luiz fez uma prece pedindo ajuda a Jesus e ao mesmo tempo a Félix, que captou e mandou uma entidade em busca de André Luiz, para se encontrar com André Luiz e Neves, para assistir a menina. Porque, afinal de contas, a menina era protegida de Félix, né? Para levar essa menina até uma instituição espírita no plano material, né? Próximo daquele bairro, para ela ser socorrida, ser assistida. Essa é a ideia. As instituições espíritas servem muito para isso, no período da noite, né? Os processos de obsessão e aplicação de tratamento, isso é muito comum acontecer, né? Então, poxa, socorrista é uma instituição espírita, né? Prestimosa a senhora que chegou, abraçou a paciente, a menina que estava desequilibrada, sem entender a situação toda, sem compreender, e o tempo todo ligado na ideia de encontrar Gilberto. Então, a senhora abraçou Marita com todo carinho, caráter de mulher, e pusemos, disse ele, eu e Neves, mais facilmente, a caminho. Ou seja, a senhora veio buscar Marita para levar a um ponto de assistência. E André Luiz e Neves, certamente, que era o responsável pelo tratamento direto dela ali, estava vigiando o local e tal, e vieram para assisti-la, também acompanharam, né? Demandamos bairro próximo, onde respeitava a instituição espírita cristã, uma casa de instituição espírita, nos oferecia aconchego, acolhimento, e saber que era uma das características da casa espírita. A casa espírita é uma espécie de um hospital, é um pronto-socorro espiritual. Ela tem equipe de socorro, de assistência, né? Isso é muito importante. Instruiu essa chegada que se nos apresentava sob o nome de Priscila, irmã Priscila, ou seja, a senhora que foi lá em nome de Félix pegar, dar assistência à menina, chamava-se uma entidade chamada uma senhora chamada de Priscila. Dizendo ali, notei que Neves e ela, dois, permutaram delicadezas mudas, como se as conhecesse, dizer isso, revelando conhecimento anterior. André Luiz não conhecia a senhora, mas Neves sim. Né? André Luiz percebeu logo isso. Pessia, contudo, não se demorou em qualquer consideração individual em relação a ele e a ela. Não, o foco ali era atender a menina. Mas entregar o trabalho que ela veio fazer em nome de Félix, do que em si mesma. Conversou com
Começou com Marita, né? A menina que estava numa situação difícil, encorajando ela, desejando força, coragem, etc., né? Esforçando-se por descentralizar a sua atenção, que ela o tempo todo só falava em Gilberto, 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 que ele estava com essa fixação, que é uma característica do processo obsessivo, você não consegue sair daquilo, você se tranca naquela situação, você cristaliza aquela situação, você não consegue sair. É um processo grave, né? A fixação, a cristalização naquilo, você não consegue ver que está de lado, né? Então, é só de poder centralizar a atenção, apontando quadros e ocorrências no trajeto, sem resultados. Ou seja, no trajeto entre a casa de Marita e a instituição, o Centro Espírita, a irmã Priscila foi mostrando, olha, aqui tem bairro tal, isso aqui é uma coisa interessante, isso aqui, ver se ela conseguir desviar a atenção dela, se ela conseguir sair daquela faixa vibracional, daquele processo, daquele processo dela de fixação, mas sem sucesso. Ela não conseguia, ela estava presa na ideia fixa, só em Gilberto, né? Não conseguiu. É, é, Muito bem, então. A moça não apresentava, sem resultado, a moça não apresentava, diz André Luiz, outros pensamentos, palavras de objeto que não fosse Gilberto. O tempo todo, fixação, né? Fascinação, enredando todos os seus reflexos. Ela estava fascinada, ela estava, na verdade, num processo obsessivo em que você se prende àquilo, não consegue sair. É um processo que as suas ideias obliteram seu olhar, seu pensamento, e a mente não consegue fugir disso. É uma coisa muito grave, né? Redando todos os seus reflexos. Era só isso. A cada apontamento afetuoso que Dona Priscila fazia para ela mostrar, ver se ela conseguia sair, revidava perguntando. Quando ela tentava, olha isso aqui, estava tentando mudar a atenção dela, ela perguntava, revidava perguntando, em que lugar e a que instante seria finalmente conduzida a presença dele, Gilberto? É isso. Era só fixo nisso. Ao que a benfeitora, a irmã Priscila, respondia com admirável senso materno, carinho e amor, sem a menor expressão de desagrado, não, entendendo a situação dela de doente mesmo, né? De fascinada, né? Qual se palestrasse com a filha doente, amorosa e gentil, a irmã Priscila, né? Procurando reajustá-la, a Marita, dentro de sua amorosa solicitude, tentando sensibilizá-la com o seu carinho, etc., se conseguir tirar daquele processo de obsessão, né? Comportamento esse da irmã Priscila, de Sandra Luiz, com que nos impelia à imitação, ou seja, para que, na verdade, ele, André Luiz e Neves também tivessem atitude semelhante, visando ajudar a contribuir no processo de assistência à menina Marita, que está numa situação muito difícil. Nem Neves, nem eu nos sentimos, disse André Luiz, dessa forma, inclinados a considerar de maneira negativa, segundo nenhuma daquelas frases francas da menina moça, que ele denotava os estímulos sexuais limpos e inocentes, comovendo-a, naquela hora, em criança convertida. Ela externalizava seus desejos para com, para com Gilberto, o desejo de estar com ele, de continuar esse relacionamento com ele, que sentia muita falta dos carinhos dele, etc. Eles ouviam aquilo, entendendo que fazia parte do processo de fascinação dela. Ninguém estava ali para censurar. O objetivo é sempre ajudar. As entidades têm essa compreensão. Era um processo de fascinação, uma doença, né? Obsessão grave, né? Alcançando o recinto de atividades espirituais, ao chegar na instituição espírita, André Luiz, a irmã Priscila Neves e a menina, que nos erguia por meta, que era o objetivo, fomos acolhidos na entrada por Félix, o benfeitor que estava lá esperando, em pessoa, acompanhado de dois amigos, de dois benfeitores, dois colaboradores dele na sua tarefa, né? O Estor, ou seja, Félix, inteirou-nos de que nos recebera a comunicação, por meio da comunicação mente a mente da prece feita por André Luiz, né? Acentuando modéstia que, dispondo de algum tempo, quem sabe as entidades, quanto mais elevada, mais tarefas têm, né? Deliberava vir, sabia da gravidade da situação, ele próprio, né? Examinando o que sucedia. Sabia que a situação era complicada, porque esses benfeitores, quanto mais elevados, mais têm essas percepções, né?
Marita contemplou, estática, indiferente. Ou seja, mas tinha um autômata, ela não tinha noção do que estava acontecendo. Não, ela estava ali e não conseguia verificar. Não conseguia entender o que estava acontecendo, nem onde estava. Figurando-se apavalhada, absolutamente inepta e distante, para avaliar a importância do sábio, daquele grande benfeitor. Porque o que acontece? Quando a entidade está equilibrada e harmoniosa, diante de uma entidade iluminada, diante do magnetismo dele, a reverência é imediata. Às vezes, muita gente em pranto, em choro. Mas ela estava tão alheia, porque ela estava tão agrilhoada, estava tão presa àquela situação, né? Uma fixação, que ela não conseguiu perceber isso, né? Avaliar a importância do sábio que a brindava com paternagem e gentileza. Não percebeu, de jeito nenhum. Mentalmente encravada nas recordações do rapaz, de Gilberto, as indagações que propunha dariam de certo para escandalizar. Não estivessem preparados a fim de auscultar os conflitos. Falava do sexo, falava do desejo, sua história. Todos ouviam, entendiam com naturalidade e sem censura, que o objetivo dele era ajudar. Amparada por Félix, que nos dirigia, tolerante, entrou na casa espírita, no edifício, inquirindo se havia chegado. E ela, apavalhada, fixação, perguntando, escute, que lugar é esse aqui? Qual o motivo que inspirava tanta mudança? Ela, sim, ela, não, amparada por Félix, entrou no edifício, imperando, enquanto chegava, ela perguntando, então, escuta, quando é que ele vai chegar ao clube, onde comumente surpreendia Gilberto? Vocês estão me levando ao clube, onde ele não frequenta? Eu liguei para a casa dele, ele não estava. Será que está no clube, onde a gente sempre ia para dançar? Encaminhado ao compartimento espaçoso, em que se recolhia, na instituição espírita, o necessário socorro magnético, que o Félix estava levando para se meter no tratamento de paz. Quis saber ela qual o motivo pela qual se imprimia tanta mudança no salão de baile. Ela achava que estava no clube onde eles realmente iam, no salão de baile. Mas que coisa, tanta mudança, está tão diferente aqui. Ela dizendo que ela pediu o tempo todo para Gilberto, achava que estava levando ele para o clube, para encontrar com ele. Esse era o pensamento dela. Mirando distanciada naquela pequena equipe de servidores encarnados, os auxiliares de férias, os trabalhadores, hein? Ela desenvolvia tarefa assistencial no ângulo oposto, disse a menina, alegou que a orquestra não deveria adotar silêncio. Era um clube, não estava ali dançando as festas, porque está em silêncio a orquestra. Não percebeu que aquele não era ambiente. E escutando as buzinas dos carros que passavam na rua, procurou descobrir se Gilberto vinha chegando para dançar. Ou seja, a ideia dela era fixa, era fixação, né? Ela estava obliterada, e só uma fixação imensa nisso, né? De raciocínio obliterado, né, interrompido, ela não conseguia vencer essa carapaça, esse raciocínio dela, presa naquele espaço. Obliterado, né, interrompido, qual se achava, pensava por fora, por fora das criações mentais que arquitetara por dentro. Ou seja, ela externalizava os sentimentos dela, os desejos, etc., sem ligeira noção da realidade exterior. Eu não tinha a menor noção onde estava e por quê. Só pensava em Gilberto o tempo todo e achava que estava no clube. Félix, o benfeitor, no entanto, ouvia ali todas as manifestações inconsideradas com a ternura de um pai. O que é que se pode esperar de uma grande alma que o deseja ali não é censurar ninguém, é servir. Esse é o grande objetivo. Fazer o bem sem importar quem diz Jesus. É a expressão da caridade. Graça grave, sem aspereza, daquela situação, compreendendo o quadro, compreensivo sem atitudes açucaradas, que também passar a mão demais, não era objetivo, que ele comprometesse a autoridade educador. Replicou sempre entre a bondade e a circunspecção devida a um enfermo, abstendo-se de melindrar-lhe os sentimentos ou de encorajar-lhe as ilusões. Nem ela dizia para encorajar as ilusões, que ia levar na presença na presença e ali estar com Gilberto, de jeito nenhum, mas também tentava de todo jeito tentar tirar essas questões da cabeça. Em sala ampla, fez-la descansar na hipnose tranquila. Ou seja, houve um processo de hipnotização dela, que ela aplicou energias a ela, balsamizantes, né, para ela se acalmar, se tranquilizar. Calou-se Marita, sob o influxo desse espaço, ilhada nas memorizações dela, não conseguia se vencilhar daquilo, daquela fixação, né, em que se comprazia,
ao passo que o instrutor, Félix, lhe aplicava passes balsâmicos. O que é passe balsâmico? Passos tranquilizantes, de harmonia, você se acalmar, você repousar, descansar. Esse é o objetivo, bálsamo, repouso, né? A operação magnética foi longa, minuciosa, porque o quadro era grave, precisava realmente aplicar muitas energias para ter naquele estado de excitação que ela estava, e se acalmar. Não foi fácil. Demorou, foi longa, foi uma longa aplicação de passos sonomizantes. Em seguida, Félix rogou-lhe falar. Depois que ela estava acalmada, ele então tentou trabalhar a mente dela, se ela conseguia fugir sair daquele cerco, daquela fixação, para poder fugir do processo que ela estava vendo de fascinação. Tentou de todo jeito. Rogou-lhe falar, expondo o que ela mais queria, mais desejasse, pedindo: o que você deseja que a gente faça? Ao que a moça gaguejou acanhada, suplicando a presença de Gilberto. Ela não conseguiu se desvencilhar disso. E asseverando que alimentava dúvidas sobre se aquele era realmente o clube, o Grêmio, em que se entrevistava. Eu não consegui sair desse processo. Pedi socorro para a por favor, me ajude, me leve onde ele está. Inclinou-se para a irmã Pecília, a senhora que trouxe está ali, no impulso de criança, quando tem fome de colo materno, e chorou de manso, como a implorar que não a detivesse. Por favor, me liberte, me deixem ir para onde Gilberto está. Os passes, a aplicação, não teve jeito de romper aquela couraça onde ela estava fixada. Né? Fixação é uma coisa muito grave, característica dos processos obsessivos. Né? Não teve jeito. Implorando, me deixe, não me deteve aqui. Então, Félix, compassivo, informou-nos a quem? André Luiz, a Neves e a irmã Priscila, informou-se sem que a paciente lhe penetrasse o fundo das alucinações, que, infelizmente, a intervenção efetuada em favor dela, pelos passes, não poderia ultrapassar a superfície, ou seja, prevalecendo tão só para a sustentação do corpo físico. O que quer dizer isso? Olha, para poder a gente lograr a ajuda dela, para ela sair desse quadro difícil, é preciso que ela colabore. Ela colabore, que dê possibilidade de se isolar dessa couraça que ela está. Sem fica difícil, ela precisa se ajudar. Né? Que a paixão juvenil da menina apaixonada, que assim se conservava, se convertera numa psicose grave, ou seja, num processo obsessivo difícil, né? Que ela estava ligada só àquilo. Que a pobre menina se deixara arrastar pelo desvario afetivo. Amava, mas mesmo diante das circunstâncias, não conseguia desprender daquilo, a ponto de cair no pior tipo de possessão, obsessão. Aquela em que a vítima adere gostosamente àquela situação, ao desequilíbrio em que se consome. Ela não tentou se ajudar para sair daquilo, ao contrário, só mergulhou de cabeça naquela situação, não tentou lutar para sair disso. E assim acentuou o benfeitor Félix, e acentuou que ele consultara o organismo físico e mental dela, no sentido de se lhe atalhar a alienação mental, de sair, de romper aquela alienação mental, começante, com socorro de alguma enfermidade séria. Olha que coisa interessante essa informação. Ou seja, às vezes um fato, um mal pode trazer um bem. Na situação que ela estava, de tanto do processo de alienação mental, uma doença prolongada que deixasse ela acamada vários dias, ela poderia gradativamente se fortalecer e sair daquilo. A velha máxima que a dor ensina a gemer. E, às vezes, em vários casos, temos visto na doutrina espírita, de alguém que tem uma oportunidade e volta a cair no mesmo males, e, às vezes, coloca ele numa situação de doença, onde vários dias ali, sofrendo, sem poder, por exemplo, o vício ou algo do gênero, e a pessoa termina gradativamente e sai desse processo, tendo a ideia da sua dor se gemer. E ele até tentou. Seria uma possibilidade com socorro de alguma enfermidade séria, né? Seria uma atitude importante, que é o arrojá-la ao leito, vários dias deitada na cama, sem poder se levantar, lhe modificaria a mente, dentro do processo gradativo de assistência, do benfeitor aplicando passe,
a assistência harmoniosa, a presença de benfeitores, ela gradativamente sai desse processo, predispondo, se ela tivesse condições de fazer tratamento, ficar vários dias acamada, há diferenças e pressões na convivência com os benfeitores ali lado a lado, recebendo tratamento, passe, etc. Entretanto, não seria possível essa providência, que é uma das metodologias para se vencer esse processo grave, porque o corpo da jovem não se mostrava habilitado a receber esse gênero de amparo, ou seja, uma doença mais agravada. Por quê? Marita, sumamente desorientada mentalmente e enfraquecida, porque não estava se alimentando direito. Naquele dia não tinha comido nada, só um chá, imagine só. E perturbada mentalmente, enfraquecida, desencarnaria no desajuste orgânico que ela estava, né? Mais pronunciado que viesse a sofrer em caráter providencial. Diz, olha, seria uma metodologia, seria uma alternativa, uma forma de tratamento, se ele pudesse submeter uma doença que ela passasse vários dias acamada, sem poder ir, ter contato com esse povo, com Marina, ter contato com o Gilberto, etc., ficasse isolada com a assistência dos benfeitores, etc., talvez no hospital, gradativamente ela pudesse melhorar. Mas, infelizmente, ela está tão debilitada, mental, desorganizada e físico, se a gente submeter uma doença, ela pode desencarnar. Não vai resolver o problema, né? É o que ele disse. Aí ele disse, é, entretanto, o corpo dela não se habilitava a receber esse de amparo. Marita, sumamente desorientada, estava enfraquecida, desencarnaria, disse ele, um ajuste orgânico e tal, que viesse a sofrer em caráter potencial. Não surgia, infelizmente, dentro da circunstância, disse Félix, outra alternativa, senão a de esperar pela existência moral dela própria, ou seja, buscar nos seus alicerces, na sua estrutura espiritual e moral, uma reação para sair daqueles processos. Ela precisaria se fortalecer, buscar energia de onde tivesse o seu espírito, né? Com assistência, naturalmente, dos benfeitores o tempo todo, para ela tentar vencer isso. Se ela não conseguisse vencer aquela barreira, aquela limitação, seria complicado, fatal, inclusive, né? Buscar energia no seu coração, no seu alicerce, nos seus escaninhos, nos seus arquivos mental, né? Convidados, então, a escoltá-la por Félix, ou seja, levar o espírito dela de volta ao corpo, para a casa dela, até a casa, Neves, Persília, a irmã que levou ela para lá, e André Luiz, colocamos de volta. Você levaram o espírito dela de volta. Tinham levado para casa o espírito, recebeu assistência com o Félix, levaram de volta, né? Marita não revelara aspecto de melhor, do quadro geral dela. Não. Ela continuava tipo um autômato, mergulhado no mesmo pensamento, fixado, né? Quanto à condição mental, quanto do meu jeito, aguilhoada, aquele processo obsessivo. Mas o auxílio magnético aplicado por irmão Félix, pelo que examinamos, mas, mas, mas o auxílio magnético tem um efeito positivo, salutar, disse ele, porquanto, reajustado ao corpo, quando ela voltou, que ela estava desdobrada no corpo físico, passou a repousar, sem agitação, porque foram passos de prostração, foram passos para acalmá-la, né? Foram passos para acalmar o espírito dela, se tranquilizar, né? É, passou a repousar sem agitação e não desdobrasse mais. Ela estava ali, foi os passos aplicados para se acalmar, se tranquilizar e descansar, repousar, né? Pelo que deixamos-la dormir profundamente. Despedimos de Sandra Luiz de Priscila, a benfeitora que foi lá buscá-la a pedido de Félix para lá para o centro espírito, ante o céu estrelado da noite, e de novo a sós, quem é André Luiz e Neves, talvez porque me sentisse a indagação inarticulada, Neves confidenciou, porque lá André Luiz notou que quando a irmã Priscila chegou, notou que eles dois já se conheciam. Aí então Neves confidenciou, André, você conhece essa senhora? E ao meu sinal negativo, disse ele, essa é a mesma que eu vi no cabaré, quando agredi meu genro, pausa para explicação que não viu os capítulos anteriores. Quando, na verdade, a, a dona, a dona Dona Beatriz, a filha de Neves,
estava numa situação muito mal, que André Luiz foi procurar ele para voltar para casa para socorrer a filha, que encontrou nessa entidade de baixo calão, na presença de Marina, aos beijos e abraços e bebendo, ficou tão constrangido, tão chocado, mesmo ele uma entidade ele que tinha experiência, que ele se desequilibrou e agrediu fisicamente o genro diante da revolta da situação. E nesse momento de desequilíbrio dele entra uma senhora, um espírito que vai lá, acalma ele, traz ele de volta até a casa da filha, tirando ele de lá, sem reprimir nem coisa nenhuma. Ele passou por essa situação e teve o equilíbrio através dessa ação maravilhosa dessa senhora. Então, essa mesma senhora foi a que veio o cabaré ali no Genro, no Gesto Pesado, a desconhecida que me apoiou. Ele não sabia quem era ela e tal. No regresso ao aposento de Beatriz. Apenas com a diferença de que hoje não traz consigo o distintivo luminoso que tinha na roupa dela no dia. Mas não tenho dúvida alguma, é a mesma pessoa. Não disse nada, não reprimiu, não reclamou dele absolutamente nada. Ele, como tinha mérito, ela foi lá para resgatar dessa situação difícil. Ela, portanto, faz parte da equipe do irmão Félix. O irmão Félix é um protetor dele também. Olha aí. Sempre assistência das entidades da luz, sempre estarão aqueles que têm mérito. Por fim, para a gente concluir esse capítulo que é importante, deixando bem claro aos irmãos que estão caindo de paraquedas, ou melhor, assistindo só esse capítulo, que os que desejarem assistir os demais capítulos desse livro, estamos no capítulo 11º, quem já assistiu os outros capítulos, nós temos os vídeos correspondentes, que está no site da Sociedade de Estudos Espíritas de Natal, canal CEN, SEEN, do YouTube. E lá tem mais de 170 vídeos. Tá? Desde a primeira obra de André Luiz, Nosso Lar, até agora, capítulo a capítulo, a gente esmiuça, estuda, sem pressa, sem agonia, lendo, porque nosso objetivo é extrair o máximo de informações dessa obra maravilhosa, que eu ouso dizer que é um curso avançado de Evangelho Prático, não tem nenhuma dúvida disso, pela beleza. E todos esses ensinos buscam despertar da alma humana, todos nós, para darmos uma melhor aplicabilidade, tirarmos o máximo de proveito de nossa encarnação atual. Deus nos convida para a luz. Quando o convite, quando ao amor, ele não se fez feito, vem a dor preparadora, né? Por isso essa obra ela é tão importante, né? Então, as consequências das ações infelizes de Cláudio, de Cláudio, o pai de nossa amiga, o pai adotivo de Marita, né? As suas ações geram consequências dela. O papel do pai e da mãe é proteger os filhos. E ele, em vez de protegê-los, tentou abusar sexualmente dessa menina, além dos outros, né? Desequilíbrios nos bordéis da vida, enfim, e sofre obsessão das entidades que o vampirizam, né? Para o futuro, certamente esses atos, as dívidas deles estão sendo já em consequência do presente. Está aí a situação dramática de Maritas, que recebeu a carga terrível desse choque, de tentativa de abuso por parte do próprio pai. Isso é agora, ou seja, depois daquele ato tem a consequência no futuro, imediato, né? Tem, sem dúvida nenhuma, e no futuro, certamente virá toda a dívida contraída terá que ser paga, isso é fato, dentro da lei de ação e reação, né? A atitude inicial, os pensamentos doentios gerados sobre Marita, estimulados certamente também pelos vampiros, ficava aquele duelo de metade de mentes, e a entidade tentando convencer ele a fazer, a tê-la como amante, a possuí-la, enfim, etc. Né? Nesse convencimento fica essa guerra de mente, tudo esse diálogo no meio dele, né? Doentio gerado sobre de Marina, cria forma de pensamento. O que é forma de pensamento? Forma de pensamento daquelas ideias que a gente monologa, que a gente tem todos os dias, tanto no campo da luz como no campo das sombras, vai criando uma ideia, uma espécie de cópia nossa. Quanto mais ela é dita, pensada, ela vai se reforçando e cria uma forma, porque é forma de pensamento. E todas as energias, essas ideias do campo das sombras ou da luz ficam lá reforçando aquela forma de pensamento. E aquela forma de pensamento, se for para o lado da luz, do bem, não era o caso dele, aquela vai ter a sintonia com as entidades felizes, que ao aplicar aquelas energias magníficas, recepcionam outra forma de pensamento, que alimenta o nosso espírito, nossa mente. Se for um desajuste, que é o caso dele, essa forma de pensamento, essa idealização no campo do mal, vai o tempo todo se anexando ali à forma de pensamento que vai transmitindo para a gente. E outra coisa, a forma de pensamento é um espaço, é uma linha para que o processo obsessivo aconteça. Por isso, como essa faixa vibratória dele está baixa,
só pensa em energias e pensamentos harmoniosos, as suas práticas, suas vivências, essa forma de pensamento fica o tempo todo sendo alimentada e os vampiros, através dela, chegam a vampirizá-lo, né? Como o processo de o tempo todo está tentando convencê-lo, etc, etc. Então, cria esse forma de pensamento que é o cerco, cerca ele, Cláudio, né? Meio, bom, gera sintonia com os vampiros. É exatamente isso. A forma de pensamento baixa a faixa vibratória dele, das entidades, que a mesma sintonia, o mesmo desejo, começa a alimentar a forma de pensamento, e eles começam a utilizar-se dele, dominá-lo, inclinar a beber, a prática de sexo desalinham, a fumar e por aí vai, né? Resultado desse processo todo, a tentativa frustrada de abusar da filha, né? Gera sofrimentos para ele. Ele fica angustiado, o desejo não foi atendido. Olha aí, né? Gera sofrimentos para ele também, né? Para ele, que o tempo todo vê essa angústia, além disso, de alguma sorte, também alguma angústia pessoal dele, que sabe que não está cumprindo sua missão, mesmo assim está sendo dominado pelo instinto infeliz. Isso causa, sem dúvida nenhuma, ruptura do laço família. A menina que tinha nele como pai, que admirava, depois chegou à conclusão que não, ele sempre fez carícia desde quando era criança, mas o objetivo não era como pai, de fazer carinho e amor, não. Era desejo. Ele tinha na menina desde quando era criancinha. Olha que coisa, que doença, né? E a falência moral dele. São consequências, né? O resultado disso, né? Os laços de família que a menina tinha com ele, partido. Porque o objetivo é que o normal é que ele protegesse a criança, e não o contrário, né? A filha. Aí denota a derrocada moral dele, sem dúvida nenhuma. Como é que um pai tem coragem de atentar sexualmente contra a filha, né? E para o futuro, depois desses atos, arrependimento e dor. Você cai na real, meu Deus, como é que pode fazer um negócio desse? Quando ele tiver consciência, por enquanto ele não tem ainda disso, né? E a necessidade de reparação futura, agora ou no futuro, na encarnação passada, através da encarnação dolorosa. Por isso que o livro é Sexo de Destino, né? Mostrar de forma muito objetiva as consequências de nossos atos infelizes, visando a parte do sexo. As ações mesmo do campo material, as pessoas que praticam o sexo de forma criminosa sofrem processos, são presos quando a justiça dos homens chega até ele, né? Estupros e por aí, lesões corporais, às vezes suicídio, feminicídio, às vezes é um homicídio, por aí vai, né? E se não for dos homens, certamente será pela lei da ação-reação. No futuro, ele terá que reparar tudo isso. Então, meus amigos queridos, aqui a gente encerra esse capítulo muito rico, muito importante, e também é um aviso para cada um de nós, que serve como alerta para cada um de nós. Que possamos, sempre que qualquer ideia do gênero ou em outros aparecer, que sabe que não é nossa essa ideia, entramos em prece. Vigiai e orai, que é o que Jesus nos ensinava. Então, que Ele nos abençoe, nos ilumine, nos proteja hoje e sempre. Se alguma dúvida tiver, estamos aqui para responder, dentro das nossas possibilidades. Se não, desejamos uma semana de muita luz, muita paz, muita harmonia. Convidamos a quarta-feira que vem, se Deus nos permitir. Estamos juntos novamente. Muita paz, excelente semana a todos.